Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com um convidado para lá de especial, um amigo querido que conquistei na minha vida profissional. E é com grande satisfação, nessa noite de hoje, que eu divido esta mesa com o Heitor Pereira. Boa noite, Heitor, que prazer enorme estar na sua casa, né, e vir te visitar e buscar informações importantes para o setor do agro brasileiro. Muito obrigado por ter me convidado aqui na sua casa, na Boiça. Boa noite. Obrigado, prazer é meu estar aqui presente. Vamos dividir um pouquinho do que a gente conhece e faz no dia a dia. Legal, Heitor. Quando a gente fala de curiosidades do agronegócio brasileiro, geralmente a gente fala de produtos que estão na ribalta, algodão, soja, milho, minério de ferro, celulose. Mas hoje nós vamos falar de um produto que também está na mesa do povo brasileiro, que é o óleo de palma. E nada mais justo do que vir aqui à casa da Boiça com o Heitor, que é um especialista do óleo de palma. Primeiramente, Heitor, desmistifica aí o que é o óleo de palma e que muitas pessoas têm na mesa, mas não sabem quem realmente é. Ele tem o nome fantasia dele, mas não tem o nome propriamente dito que é comercializado no mundo todo. Sim, então, o óleo de palma nada mais é do que o azeite de dendê que todo mundo conhece. Quem foi para a Bahia sabe que ele é bem utilizado lá. Então, está no acarajé, está no vatapá, né? Então, ele é esse óleo quando se fala nele bruto. Quando a gente fala dele refinado, aí ele vai para uma outra gama de produtos e aí N produtos que podem ser produzidos com ele. Legal. Quando a gente fala do óleo de dendê, geralmente a gente associa com a Bahia, né, com as coisas do Nordeste. Há outros estados que consomem também tanto o azeite de dendê quanto a Bahia? Sim, que consomem, tem vários estados, né? Hoje a gente tem grandes focos como Minas Gerais para a utilização de batatas fritas, né? Fritura, né? Pré-frituras. São Paulo é um grande consumidor também, temos no Rio Grande do Sul, temos diversas áreas do Brasil utilizando óleo de palma e seus derivados. Legal, quando você falou de refino, né, do óleo de palma para ser utilizado para outras finalidades, quais são as outras finalidades que são destinadas ao óleo de palma, Heitor? As maiores, né, que são utilizadas para pré-fritura, né, e aí a gente tem a fabricação de sabonetes vegetais. Os sabonetes de origem vegetal, eles têm na sua formulação o óleo de palma, e quando a gente tem o fracionamento, se você já quiser que eu adiante, ele tem uma separação de fases, onde você vai ter a parte sólida, que é a estearina, e a parte líquida, que é a oleína. Então a estearina, quando ela é fracionada, ela pode ser utilizada na substituição do sebo que vai para a fabricação do sabonete. Isso falando de higiene e limpeza. Quando a gente vai para a área alimentícia, a gente tem sorvetes, biscoitos, né, parte de recheios, aí quando tem já, como dentro da palma, ela tem a palma e o palmiche. O palmiche ele serve para fazer as coberturas, né? Então, cobertura de sorvete, aqueles sorvetes esquimo que tem aquela casquinha em volta, que é feita uma formulação com chocolate. Quando você come, o palmiche é o que faz derreter, né, ficar no ponto de dureza da sua parte sólida do sorvete. Quando vai para a boca, ela derrete na temperatura do corpo. Isso é uma curiosidade. E chocolates, diversos produtos hoje, se você olhar. Quando a gente começou aqui, quando eu comecei, né, o nosso diretor falava, olha na prateleira lá,
que você olhar atrás e ver que tem óleo de palma, você pode ir ligar e oferecer. Então, é isso. Todo lugar que a gente vai que tem produtos, vira costume, eu vou para a parte de trás e vejo o que tem, quem faz. Então, já virou minha cultura do dia a dia. Legal, Heitor. Quando você falou do sorvete Esquimó, né? Eu também tenho o hábito, fui numa sorveteria, agora eu vou ter esse hábito de olhar atrás, né? Vou olhar na bula do sorvete, para quem nos acompanha, se tem realmente a composição do óleo de palma ali naquele sorvete, que é tão saboroso, né? E que hoje a temperatura está ficando uma temperatura mais agradável, tá até propícia para poder a gente consumir um sorvete. Saindo daqui, vamos lá. Com certeza. Heitor, quando a gente fala do óleo de palma, né, a gente tem que falar também dele em alguns mercados, né? Mercados consumidores, mercados produtores. E eu gostaria de saber, né, que está dentro do seu dia a dia, quais são os principais mercados produtores e os mercados consumidores do óleo de palma. O mercado produtor, né, falando no âmbito internacional, a gente vai ter a Malásia e a Indonésia como os maiores produtores. Dentro do Brasil, a gente tem o Pará, é o maior produtor no Brasil, seguido pela Bahia. A gente tem culturas diferentes de palma dentro do próprio Brasil, onde a gente pode ver que a cultura do Pará ela é extremamente organizada na parte de produção, colheita, extração, e aí depois, posteriormente, a parte de vendas dos produtos e subprodutos. Já na Bahia, é uma cultura extrativista. Então, você não vê plantios tão organizados quanto do Pará. Porém, a cultura extrativista deles, eles têm esse costume e funciona também para eles, né? Tanto que hoje eles produzem, mas eles compram do Pará também para poder suprir a demanda nacional deles. Nacional da parte da Bahia, né? Da parte da Bahia. Então, se a gente fosse comparar a Bahia com o Pará, a Bahia é aquela agricultura familiar e o Pará é a industrialização e a exportação. Para a gente poder fazer um comparativo nesse sentido? Sim, a gente tem no Pará a agricultura familiar, porém ela é mais organizada na parte das empresas ajudarem a própria cultura familiar, né, a produção. Então tem incentivos, você tem as próprias empresas produtoras incentivando para que seja plantado já da forma correta, para que tenha um produto de qualidade, né, e que não tenha tanta perda no futuro. Se a gente tem a propensão de trazer, porque a gente está vendo muito norte e nordeste, né? Tanto o mercado produtor, extrativismo, quanto o mercado consumidor, né? E, por exemplo, vamos falar de Brasília para baixo, do Tocantins para baixo. Qual é a propensão da gente ter essa condição de plantio? Você tem essa informação, até para quem nos acompanha aqui no Papo de Porto 03? A palma ela só pode ser produzida na linha do Equador, ou seja, ela tem que ter muita temperatura alta, né, que é o calor, e muita umidade, bastante chuva. Então, constante. Então, quanto mais você tem isso na época de safra e entre safra, né, quando é bem definido, isso daí acaba gerando e fazendo que o fruto tenha óleo, né? Vamos supor que a palma ela seja uma esponja. Então, quanto mais chuva e calor, mais ela produz o óleo. Se tem um período de seca, como a gente teve nos últimos 2 anos, essa seca não faz com que tenha óleo no fruto ou que a palmeira tenha a energia para se manter. E aí, com isso, ela acaba deixando de produzir o óleo para poder sobreviver, ficar em pé. Uhum. Então, ela guarda toda essa energia dela para isso. Então, nas outras regiões, você não vai ter esse tipo de abundância, calor e umidade. Ela acaba pegando ali o finzinho da Bahia para a região produtora. Legal. Então, você vai ter Pará, vai ter Bahia, embora você tenha outras regiões que também possam pegar, não são muito boas, produtivas, mas já tem algum ponto de produção ali em Roraima, né? Então já estamos ampliando, só que é bem difícil, né? Porque
exige dinheiro e tempo, principalmente, né? Então, cada plantio de palma que você vai fazer, cada muda, até ela, da sua parte do plantio e tudo mais, até ela realmente produzir, são pelo menos 3 anos. Então, com um fôlego financeiro fraco, juros altos, isso daí fica cada vez mais difícil. Quando a gente fala também de produções aqui no nosso Brasil, né, a gente não pode esquecer da pesquisa, né, e a Embrapa se destaca nisso. Talvez em algum momento a gente possa ter um plantio um pouco mais barato nas condições de pesquisa e também até, quem sabe, trazer da linha do Equador para baixo, né? Faz sentido o que eu estou falando? Hoje, o que mais se faz é estudo de genética, né? Então, você vai fazendo casamentos e tudo mais, fugindo um pouquinho do foco da palma, mas algo que também tem um pouco de relação é a macaúba. A macaúba, ela tem esse perfil genético que ela sobrevive em outros, né, outros estados e tal. De repente, alguma no futuro, a gente nunca sabe, mas pode ter um cruzamento genético entre as duas, vai saber. Pega o que tem de melhor em uma com o que tem de melhor na outra, faz. Enfim. Então, realmente, tem a Embrapa, tem outras empresas que fazem estudos genéticos e eu acho que é bacana. Cada estudo que faz, a gente pode ter colheitas boas no futuro. E assim, pesquisadores, às vezes, eles passam uma vida toda pesquisando para acertar um ponto quando já está no final da vida, assim. Então, eu acho um trabalho muito bacana. Legal, Heitor. Quando a gente fala de comercialização, e até aqui para quem nos acompanha no Papo de Porto 013, geralmente eu faço sempre essa pergunta, porque tudo que é produzido, que é uma coisa que é vinda da natureza, ela tem que atingir, ela tem que se transformar num bem de consumo tangível, né? E também tem que ser, abranger mercados, tem que ser mercadológica, né? Então, para ser mercadológica, ela tem que ser precificada. E aí eu gostaria de saber se a gente tem essa condição do óleo de palma, se ele é comercializado em bolsa, como que é precificado o óleo de palma. Você pode esclarecer aqui para nós, aqui para quem nos acompanha no Papo de Porto? Sim. Como Malásia e Indonésia são os maiores produtores, lá eles têm uma regulação, um órgão, né, que é a Bursa da Malásia, que é como se fosse a bolsa aqui do Brasil, ou a bolsa de Chicago. E eles precificam a parte da palma. Então, o preço que está sendo negociado, a bolsa mesmo, de verdade. Trazendo para cá, no Brasil a gente tem a referência como sendo a Bursa. Porém, a gente sabe que o que manda em preço normalmente é oferta e demanda. Então, a gente tem uma referência, mas o dia a dia mesmo, quem manda é o cliente ou o fornecedor, o que tem de disponibilidade de produto ou falta dele. Então, alguns fatores influenciam no preço. Por exemplo, pode ter saído de lá e a gente tem a base do preço de lá. Mas, de repente, veio para cá, teve algum problema, chegou com um problema de qualidade, faltou produto. Esse preço já é outro preço. A gente tem algo de imediato que acaba sendo elaborado ali conforme a demanda no mercado. E o contrário também acontece, de, por exemplo, chegar 2 navios próximos um do outro. Não tem capacidade para armazenar tudo de uma vez, tem que desovar, vai para cliente, aí o preço tende a cair. Enfim, isso é coisa que a gente vê no dia a dia e acompanha para manter nossos clientes informados e tal, tentar achar o melhor negócio para as partes. Quando você fala em navio, você fala no que eu gosto mais, do veículo transportador. Hoje, em média, quantos navios vêm trazendo o óleo de palma? Ou a gente tem uma tendência a ser exportador? Sim. Em que time a gente vai atingir esse mercado que tem a Malásia, que tem a Indonésia, para ser exportador do óleo de palma? Ou a questão da importação, que também é muito importante. Quantos navios vocês, que a Buissa trabalha e faz essa prospecção de carga? A gente tem um time que é mais focado na parte internacional, que acaba sabendo melhor essa informação. Mas eu acompanho por causa do nacional, ele vem de 1 a 2 navios por mês,
pelo que eu acompanho aqui, né, de palma, palmiste, estearina, e dependendo da época, pode vir um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Tá. Mas em média é mais ou menos isso. Agora, só Não sei, né? uma pergunta de curioso, né? E acho que também quem está do outro lado aí também tem essa curiosidade. Já tivemos várias crises, né? Crises de moeda, né? De currency, e crises climáticas, né? Que é o que a gente está passando aí agora. E você me falou numa última conversa aqui que o óleo de palma necessita de muita água, né? Para poder crescer, né? E para poder ter a maturação adequada. Já tivemos crise no óleo de palma, já mercadologicamente e na questão de meio ambiente? Sim, de tempos em tempos acontecem, né? A gente tem os fatores climáticos, que são o El Niño e a Laninha. Então, isso influencia muita chuva ou pouca chuva. Há 2 anos atrás, a gente passou por um período de pouca chuva. Então, a gente sentiu um reflexo absurdo. A gente tinha uma média de produção de 650 mil toneladas de óleo de palma no mercado nacional. E essa produção, depois da crise, ela chegou a bater aí em torno de uns 450 mil. Então, a gente tem uns 200 mil, umas 200 mil toneladas de óleo de quebra, assim. E isso faz falta no mercado, porque embora a gente importe bastante, tem coisa que vai no mercado nacional que o pessoal prefere. E se você não se programa com pelo menos 45 dias de antecedência na importação, você pode ficar sem produto. E é por isso que o pessoal mescla, o pessoal, né, os clientes acabam mesclando, quem pode, entre importado e nacional. Porque ele tem um backup aqui no nacional e tem a importação, que é o que garante o dia a dia. Qualquer problema ele adianta um, atrasa o outro e assim vai. Então tudo tem que ser bem, principalmente quando você fala de menores produtores ou menores consumidores, eles não têm estoque, então eles precisam ter o produto ali disponível para eles, seja do nacional ou do importado. Tá, então quando a gente tem uma quebra do importado, entra o nacional, né? Então é como se fosse, se fazer uma comparação aqui bem esdrúxula para quem nos acompanha, faltou a luz, entrou no break. Né? Fazendo essa comparação, é isso. É para os dois lados, tá? Então, o internacional atrasou, você puxa do nacional. O nacional teve quebra, você puxa um pouco mais do internacional. Tá. E vai fazendo esse equilíbrio. Existe, só uma curiosidade aqui, e até para quem nos acompanha, existe outros países, além de Malásia e Indonésia, que produzem o óleo de palma, Heitor? Sim, Malásia, Indonésia, Tailândia, Colômbia, Equador, enfim, tem toda a parte da linha do Equador, você tem algum ponto de produtividade. Umas com mais, outras com menos, ou só indícios, mas tem. Que são lugares que, pelo que eu acompanho, né, e até pelo período de moções que tem lá pro lado da Ásia, são lugares mais úmidos, né? Maior teor de umidade, né? Quente e úmido. Agora falando de Aboiça, falando do teu trabalho, como que você faz a prospecção desses produtos? Como é que você trata? Hoje a gente tem fatores mercadológicos, Mercosul, questão de tarifas do Trump, que ele should stay ou should go, fica com a tarifa ou sai fora com a tarifa. Como é que você trata esse mercado aqui? Como é que a Aboiça trata esse mercado do óleo de palma nesse sentido? Do seu trabalho, do seu dia a dia, Heitor, para quem nos acompanha, para conhecer melhor o trabalho do Heitor aqui na Aboiça. A gente age com dinamismo, né? Tá sempre antenado, né? É óbvio que uma pessoa só, ela não consegue acompanhar o todo. Então a gente tem um time por trás e esse time, ele vai caçando informações e qualquer coisa que a gente vê que possa afetar nossos clientes, a gente vai lá e estuda, né? Conversa, tenta achar uma forma melhor de trabalhar para qualquer operação, seja taxa, imposto de importação, imposto de exportação, o que for, a gente vai, senta junto e elabora o que é melhor. Nosso dia a dia basicamente é isso, é você estar antenado nas informações, levar para os clientes, conversar, entender os clientes, as necessidades, as demandas, para que a gente possa fazer
o melhor trabalho possível. Esse é o nosso objetivo sempre. Então, deixar nosso fundador, Munir, ele sempre falou, eu quero que vocês deixem os clientes de braços cruzados. Faça tudo por eles. Eu venho dessa cultura, 20 anos, completei na sexta-feira 20 anos, e esses 20 anos são com essa filosofia, de fazer o que eu posso pelos meus clientes. Legal, 20 anos de empresa? 20 anos. A empresa é uma felizada, né? Porque a gente tem um turnover muito alto, né, dentro das empresas, né? Principalmente nesse mundo tão disruptivo que a gente tem aí, né? Das pessoas não estarem muito apegadas, estarem apegadas não somente ao dinheiro, mas a projetos, né? Então eu creio que o projeto, tenho certeza que o projeto da Boissa é muito bom. Eu já tive aqui em outras vezes, sei que a qualidade de quem presta o serviço é excelente, né? E essa questão de do cliente estar de braços cruzados, um dia eu vou realizar o sonho de ser um empresário, vou ficar de braços cruzados e ver a Boissa também trabalhando para mim. Mas, Heitor, a gente. não é verdade? Heitor, quando a gente fala de qualidade, e eu falei de mercado e a gente estava falando no back do RCSO, é isso? RSPO. RSPO, é isso. RSPO. Esclarece para nós essa questão do RSPO, para quem não conhece aí a questão do óleo de palma e como que funciona, como que funcionou nessa questão de mercado. A gente vê um mundo cada vez mais antenado com a parte de sustentabilidade. E isso aconteceu no passado com a Palma, onde um grupo, né, acabou se organizando para fundar uma mesa redonda de palma de óleo, né, que é para a parte da sustentabilidade, que é o RSPO. Com base nisso, eles elaboraram diversas formas de produção sem agredir o meio ambiente, né? A gente via informações falando da Malásia com os orangotangos, né? Então isso derrubou o mercado, assim, de uma certa forma, quando tiveram esses indícios. E aí, pensando nessa sustentabilidade, eles criaram isso. E ela nada mais é do que um conjunto de regras, onde você vai, quem for iniciar ou quem quiser se adequar, vai ter que seguir para se tornar sustentável. Com esse selo você pode fornecer, por exemplo, para uma Europa, ou para empresas que fornecem para a Europa, que hoje é a que está mais antenada nessa parte de sustentabilidade. Não que outras não estejam, né, mas é a que tem mais dado polêmicas e foco na mídia. E aí, com base nisso, você produz, você faz o negócio do jeito certo e, consequentemente, você não agride o meio ambiente. É uma certificação paga, que dá trabalho, e basicamente ela entra para todos, né? Mas o foco está mais na Malásia e Indonésia. Aqui no Brasil a gente tem já empresas que estão afiliadas, né? Que já tem o RSPO, e tem empresas que estão estudando já serem membros, né? Então, com base nisso daí, você pode fornecer para essas empresas maiores, né? Não sei se pode falar nomes ou não. Não, pode ficar à vontade aqui. Empresas como Unilever, que tipo fornecem para fora, e PepsiCo, enfim, várias. E aí, quando ela consome, ela tem que ter a certificação, né? Então, basicamente, funciona dessa forma. E quando você levantou uma questão também, curiosidade minha, vai ser curiosidade também de quem nos acompanha. A questão do orangotango, o que seria isso, né? Quando você, na verdade, se refere ao habitat natural dele, né? Então você derruba árvores, tudo para você fazer o plantio de palma, né, das palmeiras. No Brasil a gente não tem isso, porque no Brasil a maior parte das áreas que eles compram já é desmatado pela pecuária ou pela soja, enfim. Deve até ter alguma coisinha ou outra, tal, mas a maior parte, até onde eu sei e até onde eu vi pela Abrapalma, a gente não tem esse problema assim, mas o RSPO está aí para garantir. Então, quem aderir acaba provando que não funciona dessa forma.
Então é basicamente isso, você destruir o habitat natural de alguns animais de forma errada, né? Tá. Acho que é mais ou menos isso daí que entra. Então, mesmo destruindo, eles ainda continuam na ribalta do óleo de palma, né? Eu acho que é difícil a gente generalizar, né? Falar que, tipo, todo o mercado faz. Um ou outro faz, aí de repente, tipo, cai lá, e aí ninguém quer saber se é uma pessoa, uma empresa só ou se, tipo, é o mercado todo. Cai pro lado da palma. E aí acaba sendo, né, criticado. Legal. Quando a gente fala de qualidade, né? E aí, aqui a gente está numa empresa de qualidade, que é a Bois, de prospecção. Quando a gente fala de qualidade, você falou de selo. E quando a gente fala de selo, a gente fala de tempo para colocar esse selo e assim, quais são os principais selos? Você falou do internacional, mas no Brasil tem algum outro selo que seja específico para o mercado interno? A gente tem algumas certificações que são exigidas dependendo do mercado que você for atuar, né? Então você tem o RSPO, né, para quem for atender as empresas que precisam disso. Aí você tem a certificação kosher, que é para o segmento, né, das empresas que fornecem alimentos para os judeus, né, para o judaísmo. Aham. Tem a certificação halal, que é para o pessoal do Oriente Médio, né, característica. Algumas outras certificações como ISO 9000, 9001, que aí é metodologias, processos, né. Então, acho que basicamente dos que eu me lembro no momento são esses daí os mais exigidos. Questão de mapa, a gente até falou no Black. O mapa ele serve apenas para a parte da torta de palmiste, né? Quando vai para alguma segmentação como o alimento PET, né? Que ela substitui, ela pode ser composta, né? Em rações PET, que aí é exigido mais pro ramo do mapa e outras certificações. Então, basicamente, acho que são essas. Eu acho interessante que as culturas, elas ditam as questões dos selos de qualidade, né? Você falou do halal e falou da kosher, que é israelita, né, no caso. Judeu, né? Atende a religião judaica. E eu me lembro que também, há algum tempo atrás, eu conversando com um amigo, a questão do corte do gado, ele tem um corte específico. Antes de cortar o gado, você tem que orar antes de fazer esse corte, né? Eu não sei se é o gato, não me recordo se foi o frango, o abatimento do frango, os dois, né? Você tem uma oração antes de fazer. Eu acho isso interessantíssimo. Oração tem que estar virada para um lado específico, tem todo um critério. Tem todo um rito, né? Alguma curiosidade a mais que você traga de outras culturas que você, do seu conhecimento, do seu laço profissional e do seu cabedal de conhecimento, tem algumas outras coisas que, através do selo, você ganhou esse conhecimento de outras culturas com relação a, por exemplo, a nível de curiosidade, para você fazer uma reunião com um russo, pela manhã você toma um shot de vodka, né? Quem toma café da manhã sai passando mal na Rússia. Mas tem alguma outra questão que você queira levantar, culturalmente falando, dentro desses teus 20 anos aqui de Aboiça, que eu já o parabenizo pelo trabalho, que você tenha tido contato? Como eu atendo mais o mercado nacional, acho que o que eu posso falar é do âmbito nacional, né? Onde você tem culturas diferentes de tudo que é lado, mas a região Nordeste é onde a gente cria mais vínculo, né? E a gente é mais bem acolhido quando a gente vai fazer visitas, né? Não tem atendimento igual ao do Norte e Nordeste. Eles valorizam demais essa relação. E é o que me motiva todos os dias aqui a seguir trabalhando. Conhecimentos, né? Todos os dias também. Cultura, assim, tipo, a parte do halal, por exemplo,
tem essas questões, a questão da gente não poder tocar em mulheres, que isso a gente vive até aqui dentro mesmo, que a gente tem pessoas que, uma pessoa na verdade que e acho que é isso, eu acho que o que mais gera conhecimento na gente é isso, o contato, conversar e tal, eu acho que basicamente é isso. Legal. Eu gostei muito aqui da questão de todo o contexto do óleo de palma, de tudo que você me trouxe aqui de curiosidade. Para mim é sempre um aprendizado e creio que para quem nos acompanha no canal do Papo de Porto também é sempre um aprendizado. E eu queria agradecer imensamente a sua participação e por ter me aberto as portas na sua casa aqui na Aboiça, né? E queria que você deixasse uma mensagem para quem você quiser e desejar, né? Você fique à vontade aí para passar uma mensagem aí para o público que nos acompanha no Papo de Porto 013. Bom, agradecer a todo mundo, né? Acho que o que me faz estar aqui ainda é o reconhecimento do que o pessoal acompanha do meu trabalho, tanto as pessoas aqui da empresa quanto os clientes, né? Família até e tudo mais. E é isso. Agradeço pela atenção e pela oportunidade aí, pelo tempo. Legal, Heitor. Muito obrigado aí por ter desmistificado aí o óleo de palma, que o nome é óleo de palma, mas o nome fantasia qual é mesmo? Para quem nos acompanha? Azeite de dendê, aí você tem vários, tem óleo de palma, palma de óleo, azeite de dendê, tudo que você procurar assim, você vai achar na internet. Tá aí, azeite de dendê, o óleo de palma que a gente consome. Muito obrigado. Eu desejo a todos uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. Meu muito obrigado por estarem acompanhando o canal do Papo de Porto. Um grande abraço e fiquem com Deus.